No início, não havia cidades, não havia impérios, apenas terra, rios e o silêncio. Entre dois gigantes, o Tigre e o Eufrates, nascia um lugar diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Ali, o solo era fértil, a água era abundante. E pela primeira vez, o ser humano parou de apenas sobreviver. Ele começou a plantar. E sem saber, estava plantando também o início da civilização. Pequenas cabanas surgiram. Famílias se formaram. Comunidades começaram a crescer. Mas a natureza ainda era imprevisível. Tempestades destruíam tudo em minutos. Rios transbordavam sem aviso. E foi nesse caos que nasceu uma das maiores descobertas da humanidade. Controlar a água era controlar o destino. Com o tempo, vieram as colheitas. E com elas, o excedente. Pela primeira vez, havia mais do que o necessário. E onde há abundância, surge o comércio. Pessoas começaram a trocar, criar, produzir. E assim, nasceram as primeiras cidades. Mas onde há organização, surge algo inevitável: o poder. Alguns começaram a liderar, outros a obedecer. E no centro dessas cidades, ergueram-se estruturas gigantescas, não apenas para abrigar pessoas, mas para tocar o céu. Então, algo revolucionário aconteceu. O homem encontrou uma forma de registrar o mundo. Símbolos marcados na argila. Histórias, números, acordos. Nascia a escrita. E com ela, o controle. Agora, tudo podia ser contado, cobrado, organizado. Reis surgiram. Leis foram criadas. Pela primeira vez, o certo e o errado eram definidos por alguém. A ordem substituiu o caos. Mas junto com ela, veio o domínio. E acima de tudo, vieram os deuses. Tempestades não eram mais naturais, eram mensagens. Secas eram punições. A fé se espalhou e os templos cresceram. O homem agora não temia apenas a natureza, mas também o divino. Observando o céu, tentando entender os sinais, nasceu algo novo. O desejo de compreender o universo. Mas o medo nunca desapareceu. Cada relâmpago era um aviso. Cada desastre, uma prova de que eles nunca estavam no controle. E então veio a ambição. Cidades começaram a competir, disputar terras, recursos, poder. Exércitos foram criados, armas forjadas. E o que antes era sobrevivência se transformou em conquista. As guerras começaram. Muralhas caíram. Cidades foram dominadas. E líderes deixaram de ser apenas governantes para se tornarem conquistadores. Assim, nasceram os primeiros impérios. No auge, tudo parecia perfeito. Riqueza, tecnologia, cultura. Mas por trás da grandeza, crescia algo invisível: a desigualdade. Enquanto alguns viviam em luxo, outros carregavam o peso de tudo. A terra começou a falhar, a tensão aumentou, conflitos internos surgiram. E no horizonte, um novo inimigo se aproximava.
O império, que parecia eterno, começava a enfraquecer. O ataque veio. Rápido, violento, implacável. Fogo tomou conta das ruas. Gritos, desespero, destruição. Tudo aquilo que levou séculos para construir começou a desaparecer em horas. Templos caíram, estátuas foram destruídas. O conhecimento queimado. Pessoas fugiram, levando apenas o que conseguiam carregar. E então, o silêncio tomou conta. O tempo passou. A areia cobriu tudo. As cidades desapareceram. Mas algo permaneceu. Fragmentos, símbolos, histórias gravadas na argila. Porque a Mesopotâmia não desapareceu. Ela se transformou. Tudo o que somos hoje começou ali. Entre dois rios, onde a humanidade aprendeu a ser civilização. Mas a história não terminou ali. Mesmo após a destruição, algo invisível continuou vivo. Ideias, conhecimento, formas de pensar. A Mesopotâmia caiu, mas aquilo que ela criou começou a se espalhar. Sobreviventes levaram mais do que objetos. Levaram técnicas de agricultura. Levaram sistemas de escrita. Levaram leis. Cidades distantes começaram a adotar aquilo que nasceu entre os rios. Como uma chama silenciosa, a civilização se espalhava. Outros povos cresceram. Outros impérios surgiram. Mas no fundo, todos estavam construindo sobre a mesma fundação. A ideia de cidade. A ideia de governo. A ideia de sociedade organizada. Nada disso era novo. Tudo começou ali. Séculos depois, aquelas pequenas marcas na argila ainda existiam, resistindo ao tempo, esperando para serem redescobertas. E quando finalmente foram encontradas, o passado voltou a falar. Cada símbolo, uma história esquecida. Exploradores e estudiosos olharam para aquelas ruínas e perceberam algo impressionante. A humanidade moderna não era tão moderna assim. Muitas das coisas que consideramos avançadas já existiam há milhares de anos. A Mesopotâmia não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho. Mostra como crescemos, como evoluímos, mas também como repetimos os mesmos erros. Ambição, poder, conflito, tudo isso continua existindo. Grandes civilizações não caem por acaso. Elas crescem, se tornam poderosas e então esquecem suas próprias bases. Foi assim no passado. E talvez ainda seja assim hoje. Olhe ao seu redor. Cidades gigantes. Tecnologia avançada. Sistemas complexos. Tudo isso parece moderno. Mas na essência, não é tão diferente daquilo que começou há milhares de anos. A pergunta não é se a história vai se repetir. A pergunta é: nós vamos perceber antes que seja tarde? Porque no fim, a Mesopotâmia não é apenas o início da civilização. Ela é um aviso.